Modern Night é um jogo competitivo de 3 a 5 jogadores lançado pela Galápagos Jogos, com mecânicas de leilão e coleção de componentes. Então, vamos às regras. Cada jogador pega e escolhe um biombo da sua preferência e recebe 100 dinheirinhos, eu recomendo que eles sejam bem trocados, e 10, 9 ou 8 cartas, dependendo do número de jogadores. Essa vai ser considerada a mão inicial do jogo. E por fim, coloque o tabuleiro de valorização das obras no centro da mesa, assim como as fichas de valor e o maço de cartas restante. O jogador mais novo é declarado o jogador inicial e ganha um martelinho para o primeiro leilão. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Modern Night se passa em várias rodadas, onde cada jogador vai colocando suas cartas em leilão até que acabe aquela rodada quando a quinta carta de certo autor for colocada para ser leilão. Com isso eles começam a segunda rodada e depois de 4 rodadas, o jogador que tiver a maior quantidade de dinheiro é declarado o vencedor. Então vamos ver cada uma das partes do leilão. Então o jogador que está com o martelinho vai simplesmente escolher uma das cartas da sua mão, colocar ela no centro da mesa e começar o leilão. Existem 5 símbolos diferentes em cada uma das cartas. Eles representam tipos diferentes de leilão e cada um acontece de uma maneira diferente. O primeiro tipo que a gente vai olhar é o leilão aberto, que é o símbolo do olhozinho. No leilão aberto, cada jogador da mesa pode, em qualquer ordem, dar um lance desde que ele supere o lance anterior. Os seus jogadores vão dar 5, 10, 20 e assim por diante, até que ninguém mais queira dar lance e o jogador que deu o lance mais alto paga para o jogador que é o leiloeiro da vez, que está com o martelinho, aquele valor. Caso ninguém queira dar nenhum lance, o jogador do leiloeiro simplesmente pega aquela carta para si, de graça, e coloca na frente do seu próprio museu. O próximo tipo de leilão é o leilão da estrelinha. Esse é o leilão de oferta única. Nesse leilão de oferta única, como o próprio nome diz, cada jogador tem em sigilo horário chance de dar uma oferta para aquela peça do leilão. Então o jogador vai simplesmente colocar essa carta no meio da mesa, e agora o próximo em sigilo horário vai dar um lance, ou passar. E assim, em seguida do horário, sempre o jogador pode dar um lance maior do que o anterior, ou simplesmente passar. Quando chegar no leiloeiro de novo, o leiloeiro pode dar um lance que supere, ou simplesmente passar. Caso todo mundo passe e só uma pessoa continue com o seu valor mais alto, aquela pessoa paga para o leiloeiro aquela quantidade de dinheiro e leva aquela obra. Caso ninguém dê um lance e chegue no leiloeiro, ele simplesmente leva aquela carta de graça. O próximo é o símbolo do cadeadinho, que é o leilão fechado. No leilão fechado, cada jogador vai dar o seu lance de forma secreta, colocando o seu dinheirinho na sua mão e mantendo-a fechada e escondida de todos os outros jogadores. Na contagem de 3, todo mundo vai revelar o seu lance e eles obviamente vai fazer a contabilidade. O jogador que deu a maior lance leva a carta e paga aquele valor para o leiloeiro. Todos os outros jogadores pegam o seu dinheiro de volta. Em caso de empate, o jogador em si do horário que estiver sentado mais perto do leiloeiro é o que ganha. Em caso de empate com o leiloeiro, ele obviamente ganha e paga a montante diretamente para o banco. O próximo tipo de leilão é o leilão da tagzinha com o cifrão. Eles são os leilão de preço fixo. Nesse leilão de preço fixo, o leiloeiro vai setar um valor, 30, 40, 50 mil, e seguido em si do horário, cada jogador vai ter a oportunidade de comprar. O primeiro jogador que aceitar aquele valor, paga para o leiloeiro aquela quantidade e leva a obra. Caso ninguém aceite o valor, o leiloeiro vai ser obrigado a pagar aquele valor diretamente para o banco e ele realmente vai acabar com a obra. Por isso, o leiloeiro nunca pode dar um lance de valor inicial maior do que o dinheiro que ele tenha guardado na sua reserva. E o último tipo de leilão que a gente tem é o leilão duplo, que é o martelinho vezes 2. No leilão duplo, 2 obras de arte vão ser leiloadas. O jogador joga uma carta de leilão duplo, e em seguida ele escolhe uma outra carta da sua mão, que não pode ser uma outra carta de leilão duplo, e joga junto dela. As regras para aquele leilão são as regras da segunda carta, seja ele o olhinho, o cadeado ou etc. Depois de uma carta sido leiloada, ela é colocada na frente do biombo daquele jogador, e o martelinho passa para o próximo. E assim o jogo está em esse horário, todo turno com um jogador escolhendo uma carta da sua mão, colocando no centro da mesa para ser leiloada. E assim segue até que um jogador jogue a quinta carta do mesmo artista. Caso ele seja uma carta comum de qualquer um dos tipos de leilão que seja jogado, a rodada termina na hora e eles partem para a parte das avaliações. Caso a carta seja uma carta de leilão vezes 2 daquele artista, novamente tudo para. Mas caso a carta seja uma segunda acompanhando um vezes 2, nenhuma das duas cartas vão ser leiloadas naquela turno. Eles simplesmente são deixadas de lado e a rodada termina.
Então vamos dizer que num turno um jogador jogou essa carta verde somando a quinta carta verde na mesa. Temos 1, 2, 3, 4 e essa aqui é a quinta. Ela é simplesmente colocada de lado e agora a gente vai ver quais são as obras mais desejadas. A obra que tiver mais presença na mesa recebe o primeiro lugar com valor de 30, que nesse caso são as verdes, que tem 5 delas. O segundo lugar vai para a segunda carta que mais tem na mesa, que nesse caso aqui são as azuis, com 3 delas. E o terceiro lugar, com o 10, vai para a terceira carta que mais tem na mesa. Que nesse caso aqui a gente tem um empate entre o vermelho, o laranja e o amarelo. O desempate é sempre a cor que está mais perto do Manuel de Carvalho, que é o amarelo. Ou seja, o amarelo vai desempatar para ele mesmo e ganhar o token de 10. Agora, cada jogador vai vender as suas cartas. Nesse caso aqui, essa aqui vale 0, essa daqui vale 10, essa daqui vai valer 30 e cada vermelha também vale 0. O jogador vai descartar suas cartas e ganhar o dinheiro respectivo. Aqui também a gente tem duas verdes que valem 30 cada uma e uma amarela que vale 10. Ele vai ganhar o seu dinheiro. Aqui a gente tem duas azuis que valem 20, uma laranja que não vale nada e uma verde que vale 30. E aqui o jogador tem uma azul que vale 20 e uma vermelha que não vale nada. Essa carta também é só descartar. As cartas que sobraram na mão dos jogadores continuam na mão deles, inclusive no início da próxima rodada, cada jogador vai ganhar 6, 4 ou 3 cartas novas do baralho, dependendo da quantidade de jogadores na partida. E com essas novas cartas, eles simplesmente dão início a uma nova rodada, seguindo ela nessa mesma ordem. Quando novamente 5 cartas do mesmo artista tiverem sido posicionadas na mesa, a gente vai estourar a segunda parada de avaliação. E novamente o primeiro, segundo e terceiro lugar vão receber as suas devidas pontuações, só que agora cada as obras já são que ganharam seguidas são mais valorizadas. Ou seja, cada verde vai valer 50, cada uma das vermelhas vai valer 30 e cada uma das amarelas vai valer 20. Por mais que essa azul já tem uma ficha aqui no rádio anterior, nessa rodada ela saiu desvalorizada, ou seja, ela ainda vai valer 0. Caso numa rodada futura aconteça novamente a pontuação e eles passem, por exemplo, nesse sentido, as cartas amarelas vão valer 50, cada uma das azuis vai valer 30, as vermelhas vão valer 50 e as verdes agora não vão estar valendo nada. Da segunda para a terceira rodada, os jogadores continuam ganhando novas cartas, mas da terceira para a quarta, nenhum jogador ganha carta nova, eles simplesmente jogam com as cartas que ele tem na mão. Os jogadores vão jogando até que novamente dê o trigger de final de jogo das 5 obras, ou caso todos os jogadores da mesa fiquem sem cartas. Caso um jogador só fique sem cartas, ele simplesmente não participa da parte de colocar uma carta para leilão. Mas ele ainda assim, a vez dele é simplesmente pulada, mas ainda assim ele vai jogar dando lance nas cartas dos outros jogadores. Quando acabar a última parte do leilão, os jogadores vão somar novamente as pontuações no tabuleiro central e receber o dinheiro. Aquele que tiver conseguido a maior quantidade de dinheiro é declarado o vencedor. Então essas aqui eram as regras do Modern Art. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente. E se vocês quiserem testar tanto arte moderna quanto uma grande variedade de jogos, passe aqui na X. Link na descrição do vídeo. Era isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima!